Nasceu em Ramsgate, na Inglaterra, um menino que já muito cedo, ainda muito jovem, ingressou na carreira de segurança pública. Ele se tornou policial, ainda jovem, onde fez a sua carreira, também se aposentando de forma precoce. Quando ele se aposentou, ele montou uma empresa para ensinar às pessoas aquilo que ele havia aprendido e para preencher algumas lacunas que ele encontrava relacionadas ao treinamento tático. O nome deste menino, agora homem, era Paul Castle. Ele fundou uma empresa chamada Sabre Tactical, que teve a sua atuação predominantemente nos Estados Unidos, onde o foco do ensino e da própria criação de conteúdo, de material, de aprendizagem, era exatamente responder a algumas lacunas que existiam no trabalho que Castle havia encontrado, havia enfrentado ao longo da vida dele. Por exemplo, Castle percebeu que a esmagadora maioria dos confrontos armados aconteciam a curta distância. Distâncias que pessoas não treinadas conseguem percorrer em até menos que 1,5 segundos. E aí você já tem que pensar a respeito disso. Você consegue sacar e disparar a sua arma do porte velado em menos de 1,5 segundos? Com qual precisão? As pessoas destreinadas não conseguem fazer isso. As pessoas mal treinadas não conseguem fazer isso. Mas quando essa pessoa se aproxima e você ainda adianta a aproximação da sua arma para mais 1 metro, isso reduz muito a distância entre você e o seu inimigo, o que pode fazer com que este tempo de reação fique ainda mais curto. Somado a isto, existia uma preocupação do Castle em resolver algumas questões fisiológicas, como por exemplo, Dual Sight Picture. Você sabe o que é? Eu já fiz vídeos aqui no canal do Defesa para a Academia Brasileira de Armas falando sobre o Dual Sight Picture, mas vamos esclarecer mais uma vez. Dual Sight Picture é um fenômeno gerado pela convergência da visão binocular, que faz com que seja possível você focar apenas massa ou alça ou alvo. Quer fazer um experimento? Você pode fazer isso comigo. Você coloca o seu dedo na frente do seu rosto dessa maneira e, mantendo o foco na sua unha, você tenta focar, você tenta olhar também para outro ponto no espaço, como por exemplo um móvel da sua casa, a maçaneta da porta, que é o que eu sempre uso de exemplo, e assim por diante. Então você mantém o foco aqui com a sua visão periférica, você tenta olhar lá para a maçaneta da porta. E o que você vai perceber é que quando você olha para a maçaneta, você não vê uma maçaneta, mas sim 2. E se você fizer o inverso, isto é também verdadeiro. Levanta-se a unha, você passa a prestar atenção na maçaneta da porta, mas o que você vê agora são 2 dedos. Isso é decorrente da diplopia, a visão dupla. Você acha que isso vale apenas para os seus dedos? Você acha que isso vale a pena para a maçaneta da sua porta? Ou será que vale também para alça, massa e alvo? É claro que vale para a arma também. E se você vê, portanto, 2 alvos, Castle perguntou, em qual dos alvos você vai atirar? Pode parecer engraçado, mas é verdade, você acabou de comprovar. Se você vê 2 alvos, em qual dos alvos você vai atirar? E Castle continuou observando algumas coisas. Por exemplo, você pode perceber que se você entregar um livro para 100 pessoas lerem, a esmagadora maioria dessas pessoas vai colocar o livro mais ou menos à mesma distância do seu olho. Se você perguntar para elas se elas conseguem ler o livro assim, ou se elas conseguem ler o livro assim, a resposta é sim. Porém, todavia, contudo, as demais distâncias não são tão confortáveis como a distância que ela elegeu primeiramente, para fazer a leitura do livro. E a pergunta que eu faço para você é, por quê? O que será que Paul Castle descobriu em relação a este ponto no espaço que é diferente de todos os demais pontos? E como é que a gente vai fazer para utilizar a descoberta de Castle para que você possa atirar melhor? Veja,
Este é o chamado ponto natural de foco. Com exceção do infinito, este é o ponto no qual a sua visão tem mais facilidade em fazer foco. Eu não vou entrar no mérito da fisiologia e da morfologia, da anatomia da visão aqui, mas basicamente você tem os seus músculos ciliares, que contraem ou relaxam, expandindo ou contraindo também o seu cristalino, mudando o ângulo de incidência de luz em relação à sua retina. Nesse contexto, é uma contração muscular que precisa acontecer. É mais fácil para o seu olho enxergar dessa distância aqui. E a pergunta que Castle fez e que eu faço para vocês também é a seguinte: se essa distância é mais fácil para você ler, você acha que isso vale apenas para livro? Ou será que isso vale também para sua arma de fogo? Você já deve saber que provavelmente, se você quer fazer um foco entre alça, massa e alvo, que esse foco deve ser feito na sua massa de mira. E por que você pega então este ponto que vai deixar você vivo e o seu inimigo morto na hora em que você mais precisa na sua vida, e tira da distância que você mesmo falou que é fácil de ver e leva para a distância que é difícil de ver? Por que será que você faz isso? Mas Castle continuou fazendo descobertas. Castle percebeu que muitas vezes esses combates armados de alta intensidade a curta distância poderiam levar o sujeito, o atirador ou o policial, a terem problemas em relação à retenção do seu armamento. E, portanto, era preciso não oferecer esta arma de maneira tão estendida a distâncias tão curtas. É contraproducente. Portanto, como será que Paul Castle fez para pensar em uma maneira que resolvesse uma série de problemas assim? Paul Castle ainda descobriu um problema mecânico sobre o qual talvez você já tenha ouvido eu falar, que é mais ou menos o seguinte: quando você estica um braço, quando você estende um braço, você cria aqui uma alavanca interpotente. Eu tenho um fulcro no meu ombro, um braço de potência que vem na inserção do meu deltoide e um braço de resistência que vai lá na minha mão com a resistência lá na frente. Esta é uma alavanca bem ineficiente, porque o que ela faz é fazer com que o meu deltoide se contraia com muita potência, com muita força, para tentar segurar um peso que não é tão pesado assim. É a mesma coisa que você tentar pegar uma pá pela pontinha do cabo, ao invés de tentar segurar essa pá lá pela colher dela. Como é que você vai fazer mais força? O seu ombro é assim. E instintivamente você já sabe disso. Se eu te der um recipiente cheio de líquido e falar para você andar sem derrubar esse líquido, eu tenho certeza que você não vai pegar esse líquido e carregar assim. O que você vai fazer é trazer esse líquido para perto de você, transformando essa alavanca que era interpotente agora em uma alavanca muito menor, com o deltoide relaxado e se apoiando sobre a estrutura óssea, dependendo muito menos da contração muscular. Isto, portanto, confere a você mais estabilidade. E Paul Castle continuou estudando e entendendo as demandas e respondendo a perguntas até que ele gerou um sistema chamado Center Axis Relax System. CAR System, como ficou conhecido o sistema. E ele passou, portanto, a ministrar esse curso com vários conteúdos, um curso que não tem a ver só com uma posição de tiro, mas sim com uma forma completa de utilização de armas de fogo, que envolvem ou envolviam 3 posições e as suas variações, mas também um conjunto de técnicas relacionadas além dessas posições, além de táticas bastante complexas, bastante completas e específicas. Bom, mas não para por aí. Paul Castle percebeu também que muitas vezes o tiro em movimento era desafiador para as pessoas. Se você chegou a ver o nosso vídeo de tiro em movimento, você já sabe do que eu estou falando. Se você não viu, você pode voltar a qualquer momento e assistir o vídeo que eu vou deixar disponível para você. Um dos problemas do tiro em movimento é o tiro lateral. É claro, já é muito difícil eu manter essa alavanca interpotente quando eu estou me deslocando, porque isso deixa a plataforma muito instável, fazendo com que eu erre bastante o meu tiro.
mas isso fica ainda mais grave à medida que eu tenho que me deslocar lateralmente em relação ao meu alvo. Então vamos supor que a câmera é o meu alvo e eu tenho que ir para lá. Então, da forma tradicional, eu precisava virar o meu pé para onde eu quero ir e eu virava a minha arma e o meu tronco para onde eu quero atirar. Tá ventando bastante aí, gente, vocês estão chacoalhando. E assim eu fazia a minha movimentação. O que acontece é que eu chego aqui e eu não tenho mais flexibilidade para continuar o meu deslocamento e atirando aí na câmera. E eu passo a andar para trás. Veja, se já estava difícil acertar alguém em combate, as pessoas perdendo cerca de 90% dos disparos a 7 metros, imagina o quanto é mais difícil você acertar isso em combate, em movimento, andando para trás, com uma alavanca interpotente, altamente ineficiente para fazer o serviço. Qual que é a chance disso dar certo? E a coisa fica ainda mais grave quando eu sou destro e eu preciso andar lateralmente e atirar contra um alvo à minha direita, porque aqui eu tenho o tronco que está no meio do caminho da minha empunhadura com as duas mãos, de forma que o meu alongamento acontece muito mais cedo, e das duas uma, ou muito mais cedo eu começo a andar de costas, a gente tem os problemas sobre os quais nós já conversamos, ou muito mais cedo eu começo a atirar com apenas uma das mãos. Eu não tenho só uma alavanca altamente ineficiente, eu tenho uma alavanca altamente ineficiente com metade dos vetores de força que deveriam estar aplicados na minha arma sendo retirados, portanto, muito mais difícil. Era um grande problema que Castle tinha a resolver. Mas Castle conseguiu achar algumas soluções e fomentou o sistema com uma série de técnicas que mudaram o mundo do tiro. Primeiro, eu preciso perguntar para você, por que você acha que, sabendo de tudo isso, as pessoas ainda atiram nessa posição? Será que esta posição é errada? Não, esta posição obviamente não é errada. Inclusive, esta posição de tiro também é uma posição de tiro utilizada no sistema de Paul Castle. Mas não para por aí. O que acontece, como nós vimos, essa posição de tiro tem limitações que acabam sendo expostas em situações bastante específicas e, portanto, Castle desenvolveu também uma segunda posição de tiro, a Combat Position, como ela é chamada hoje, no sistema que se tornou o 360 CQD. Infelizmente, Castle faleceu e acabou deixando a sabre tática, ou digamos assim, aos cuidados do seu melhor instruendo, Jeff Jonsgard, que é instrutor convidado aqui da Academia Brasileira de Armas, onde ele já esteve por mais de uma vez. O Jeff Jonsgard é fundador da Natural Tactical Systems, NTS, e ele foi responsável por atualizar o currículo do finado Castle. A ciência por trás do CAR System não parou, ela continuou evoluindo nas mãos de alguém realmente muito capaz, Jeffrey Bruce Jonsgard. Nesse contexto, a posição que Castle criou passou a ser chamada também de Combat Position, posição de combate, pelo agora líder da técnica, Jeff Jonsgard. Como é que a gente faz a Combat Position? Veja que se eu tinha aquele meu problema de apresentar a arma exageradamente, fazendo com que o meu inimigo ficasse mais perto da minha arma e, portanto, pudesse querer lutar por ela, agora eu trago a arma mais perto de mim. Eu uso a vantagem do meu ponto natural de foco, a distância que eu leio o livro, para fazer a minha visada. Mais do que isso, eu transformo a minha alavanca ineficiente em uma alavanca muito mais eficiente, reduzindo o esforço do meu deltoide e mantendo a minha plataforma muito mais estável, portanto mais adequada ao tiro dinâmico, às dinâmicas relacionadas ao tiro de combate a curta distância. Mas não para por aí. O que eu faço nessa posição, além de utilizar o ponto natural de foco, é colocar a minha mão direita tampando o meu olho esquerdo, fazendo com que seja literalmente, fisiologicamente, morfologicamente impossível
que eu tenha diplopia, que eu tenha o Dual Sight Picture. Você pode pensar, Lucas, mas se eu fecho um dos olhos, eu também não tenho Dual Sight Picture. Mas eu acredito que se você está vendo esse vídeo agora, você já saiba que fechar um dos olhos é contraproducente na maior parte das vezes de um combate, especialmente de um combate a curta distância. Não vou entrar no mérito dessa questão neste vídeo, a gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade, quando for pertinente, tudo bem? Então você mantém os dois olhos abertos, você mantém os dois olhos abertos, com a sua massa de mira no seu ponto natural de foco, você não tem diplopia, você transforma a sua alavanca ineficiente em uma alavanca eficiente. As pessoas perguntam, Lucas, será que é possível dessa posição nós termos mais controle de recuo da arma? As pessoas perguntam, Lucas, será que nós não atiramos assim por conta do recuo da arma? Eu posso falar para você que as pessoas conseguem atirar de posições assim com armas de bastante recuo sem nenhum problema, com cadências suficientemente altas. Posição de combate ou combat position. E esta posição ainda me dá uma vantagem, que é a possibilidade de eu me movimentar com mais fluidez. Como por exemplo, você se lembra que na minha posição ortodoxa eu tinha aquele problema do alongamento? Olha só, eu não tenho mais o problema do alongamento nessa posição. Eu consigo acertar alvos a 360 graus, para um lado ou para o outro. Você já conseguiu imaginar o que você pode fazer com essa técnica dentro de um veículo? Eu não estou com o veículo aqui agora, mas eu vou pedir para você fazer um exercício de imaginação. Eu sou o condutor do veículo, tudo bem? E eu tenho que atirar através da minha janela. E eu faço PEC, tem um vidro aqui. E aí para que eu consiga fazer a minha posição natural de tiro, eu tenho que colocar o meu tronco para trás, me deixando desequilibrado. Uma situação desagradável. Até aqui tudo bem. Se eu tenho que atirar a vanguarda dentro do meu veículo, beleza. Se eu tenho que atirar a 1 hora ou às 2 horas, beleza. Às 3 horas eu vou descartar aqui a ideia do passageiro por questões apenas didáticas, beleza. Mas e daqui para trás? Como é que você faz? Veja, se você utiliza a posição tradicional de tiro e quer atirar, por exemplo, às 4 horas, agora você vai ter que começar a atirar com apenas uma das mãos. E aí você está dentro do seu carro, atirando com uma das mãos, sentado, de cinto, cara, com o vidro voando na sua cara, qual que é a chance que tem disso dar certo? E a coisa fica pior às 6 horas, ou fica pior às 9 horas para trás, às 8. Como é que você faz para sua posição, para utilizar a sua posição ortodoxa de tiro para disparar às 8 horas? Você senta no volante para fazer assim? Veja que da combat position eu consigo fazer meu disparo sem dificuldade em 360 graus. Isso me dá uma vantagem de mobilidade bastante grande. Eu tenho, portanto, uma movimentação mais estável. Eu utilizo ainda o meu ponto natural de foco. Eu não tenho Dual Sight Picture. Eu tenho uma alta retenção da arma. Que mundo? Qual é mais a sua preocupação? O que mais você veja o que Kestrel percebeu e como que ele ofereceu para a gente uma série de soluções que são basicamente indispensáveis. Na minha leitura, todo atirador, independentemente da função que ele atira, deveria ter pelo menos um conhecimento mínimo do trabalho de Kestrel e de forma mais atualizada do trabalho do Jeffrey Jonsgaard com o 360 CQD, que é a continuação do CAR System. Mas a coisa não para por aí. Existe mais uma posição sobre a qual nós ainda podemos conversar. Em alguns cenários, esta posição pode não ser desejada. Imagine, por exemplo, que você é um jogador de basquete. E quando você cai, você pega a sua bola no aro, você cai no meio do garrafão, você não cai com a sua bola assim, certo? O que você quer é proteger a sua bola. O que você faz, portanto, é flexionar as suas pernas, aumentar o seu afastamento delas, das pernas, e trazer a sua bola para o centro do tronco, abrindo os cotovelos, porque isso deixa a sua bola mais protegida. Troque agora bola por arma.
Na close quarters position, eu tenho o máximo de retenção da minha arma, porque eu trago a minha arma para o centro do meu corpo. E assim como o jogador de basquete, no meio de um garrafão, cheio de gente tentando pegar a bola dele, o atirador tem, portanto, a sua pistola no meio do tronco dele, protegida. Esta não é uma posição de tiro, mas esta é uma posição a partir da qual é possível disparar. Por exemplo, eu consigo fazer disparos aqui, eu consigo fazer disparos contra a câmera, independente da altura desejada ou independente da lateralidade desejada. E a vantagem dessa posição é que eu não tenho apenas 2 pontos de ancoragem. 2. Eu tenho um terceiro ponto, que é o meu tórax. E isso possibilita uma cadência realmente muito elevada de disparos. Pessoas com um dia de treino aqui com a gente conseguem fazer disparos realmente muito rápidos, sendo limitados não pelo recuo da arma em si, mas sim pela velocidade do dedo. Você vai atirar na máxima velocidade possível que o seu dedo conseguir contrair. Parece bom para você? Tudo isso nós fazemos com ambidestria, com as 2 mãos. Este é um curso, são técnicas totalmente ambidestras, que vão solucionar problemas para você em 360 graus. Veja, por isso 360 CQD. Muito embora as pessoas tenham o hábito de treinarem em estandes unidirecionais, a realidade pode ser omnidirecional. As ameaças podem vir ou existir em quaisquer direções e, portanto, estar apto a responder fogo em qualquer dessas direções é importante. Estar apto a se movimentar com uma plataforma suficientemente estável é também importante. Faz sentido para você? Eu poderia passar horas aqui falando sobre os problemas que Castle encontrou e também sobre as soluções que ele nos deixou, juntamente com as inovações vindas de Jeff Jonsgaard, da Natural Tactical Systems, que se juntou, por exemplo, com o Kenneth Murray, que é o pai do treinamento baseado em cenário. Muitas pessoas acabam tentando fazer cenários, simulações de situações que elas entendem como prováveis e, com base na imaginação deles, procuram simular, enfim, fazer treinos de simulação. A pessoa mais proeficiente, com mais conhecimento no mundo, é exatamente o Ken Murray, que é parte aqui do nosso conteúdo atual do 360 CQD. Resumo da ópera. O 360 CQD é um sistema completo de utilização de armas de fogo, que envolve, entre outras coisas, 3 posições de tiro. Nós temos a posição apogee ou apogeu, que é utilizada... por que mesmo que as pessoas ainda utilizavam essa posição? Ela é utilizada porque pode fornecer para a maior parte dos atiradores mais precisão. É uma posição típica, por exemplo, do tiro esportivo de precisão, especialmente quando se utiliza dispositivo de pontaria de 3 pontos, porque à medida que eu afasto a pistola do meu rosto, a luz entre alça e massa é reduzida e, portanto, a minha margem de erro é menor. À medida que, quando eu aproximo a arma do meu rosto, a luz entre alça e massa fica maior e, portanto, a minha margem de erro aumenta. O que acontece, o que é preciso se perguntar é: quanta precisão você precisa em um cenário de combate? Para um atirador esportivo, acertar bem nessa bolinha ou nessa bolinha aqui pode ser a diferença entre ganhar ou perder um campeonato. Mas será que isso aqui faz diferença num cenário de combate armado? Muitas vezes, ao trazer a arma para uma posição mais curta, você perde um pouco de precisão. Mas muito provavelmente é uma mudança que fornece a você mais benefícios do que malefícios. Posição apogee, portanto, a posição que você utiliza quando você precisa do máximo de precisão. Combat position, que pode ser feita com a mão direita ou com a mão esquerda, utilizando, portanto, dos benefícios sobre os quais nós conversamos na introdução desse vídeo. Nós utilizamos do ponto natural de foco, nós utilizamos da alavanca mais eficiente, nós não temos dual sight picture e temos já uma boa retenção de arma. A arma está mais perto de mim, estou tirando de forma compacta.
E por fim, e ainda consigo usar essa posição, claro, em 360 graus, como já demonstrado, em movimento, como já demonstrado. E a terceira posição, a Close Quarters Position, utilizada em ambientes densamente ocupados, nos quais a minha prioridade é manter comigo a minha arma. Cada uma dessas posições tem as suas variações, sobre as quais, infelizmente, nós não vamos falar nesse vídeo. Esta é a base que Castle formou para a gente no antigo Car System e que Jeff Jonsgaard organiza e atualiza no atual 360 CQD, que nós ensinamos aqui na Academia Brasileira de Armas e que também está disponível no último curso de combate armado que você vai precisar comprar. Apogee Position, Combat Position e Close Quarters Position. Um forte abraço e até o próximo vídeo.